Uma pirralha dessas. Você não sabe com quem está se metendo. Será que ela sabe quem eu sou? Alguém sussurrou com desprezo atrás do palanque. Embora o som fosse abafado pelo vento forte, o escárnio e o sarcasmo contidos naquelas palavras perfuraram os tímpanos como um furador de gelo afiado. Nuvens cinzentas pairavam pesadas sobre o pátio de formatura do Comando Militar da Fronteira Sul, onde um vento cortante, típico do inverno gaúcho, açoitava a todos. Milhares de soldados estavam alinhados em forma, mas o que se via em seus olhos não era expectativa pela nova comandante, e sim desconfiança. O som das hélices do helicóptero parecia rasgar o ar, varrendo a poeira escura do local onde o sedã preto oficial havia parado. Quando a poeira baixou, uma mulher em uniforme de gala desceu da aeronave. Era a general de divisão Helena Barros. Ela tinha 44 anos. Uma idade chocante, quase escandalosa para assumir o comando de uma divisão de exército. As 3 estrelas em seus ombros irradiavam uma autoridade pesada o suficiente para congelar o ar ao redor. No entanto, a expressão dos oficiais generais alinhados abaixo do palanque era diferente. Eles tinham o olhar de quem observa uma criança mimada sentando-se à mesa dos adultos. Helena ergueu o queixo e caminhou sobre o tapete vermelho. O som dos saltos de seus sapatos ecoava ritmicamente no silêncio do pátio. Seu olhar estava fixo à frente, mas seus sentidos estavam expandidos em todas as direções. Ela sentia na pele quem estava rindo, quem a estava julgando. Na primeira fila, ao pé do palanque, um homem estava parado de forma desleixada, com o peso do corpo em uma perna só. Era o general de brigada Roberto Pacheco. Ex-aluno da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, e conhecido como verdadeiro dono daquela divisão, ele era 11 anos mais velho que Helena. Pacheco não corrigiu sua postura nem quando Helena se aproximou. Pelo regulamento, ele deveria ter prestado a continência mais rigorosa à sua superior direta. Mas em vez disso, Pacheco olhou para o lado de forma teatral e sussurrou algo no ouvido do chefe do Estado-Maior ao seu lado. Era um prelúdio claro de insubordinação. Helena não parou de andar até chegar a um palmo do nariz de Pacheco. Só então Pacheco fingiu surpresa e virou o corpo lentamente. Um sorriso cínico brincava no canto de seus lábios. Ah, a senhora já chegou? O barulho do helicóptero estava tão alto que não vi. Sua continência foi deplorável. A ponta dos dedos mal tocou a têmpora antes de a mão cair frouxa no ar. Não parecia uma saudação militar, mas sim um gesto para espantar uma mosca. Os oficiais ao redor prenderam a respiração, observando a reação de Helena. Se ela corasse ou demonstrasse desconforto ali, sua autoridade estaria fadada a passar para as mãos de Pacheco. Helena encarou os olhos de Pacheco fixamente. Sua expressão era fria e impassível. Ela não retribuiu a saudação. Apenas baixou o olhar lentamente para a gravata frouxa de Pacheco e para os coturnos sujos de poeira e mal engraxados, e então subiu o olhar novamente. Era o olhar de quem inspeciona uma peça defeituosa em uma fábrica. A testa de Pacheco franziu levemente. Helena não disse uma palavra e dirigiu-se ao centro do palanque. Diante do microfone, ela olhou para os soldados que enchiam o pátio. Assumo hoje o comando da 7ª Divisão de Exército. A voz que fluiu pelos alto-falantes era baixa, mas sólida como rocha. A fronteira é um lugar que se prova com ações, não com palavras. A honra de um militar não vem de sua patente, mas de sua capacidade de combate. Fim. O discurso de posse foi curto. Não houve promessas grandiosas nem palavras doces para ganhar a simpatia da tropa. Ela desceu do palanque sem olhar para trás. O mestre de cerimônias, pego de surpresa pela brevidade, correu para passar para a próxima etapa da solenidade. Pacheco observou as costas de Helena se afastando e torceu a boca. Vai querer brincar de forças especiais aqui também? A pirralha ganhou estrelas e acha que é dona do mundo. Ele deu um cutucão no ombro do chefe do Estado-Maior ao lado. Dou 6 meses no máximo. Vou fazer ela pedir para sair por conta própria. Os olhos de Pacheco brilharam como os de uma cobra. Ele pisou com força no tapete vermelho com a ponta do coturno, como se esmagasse um inseto. A guerra já havia começado. Uma guerra sem tiros. Uma luta contra inimigos disfarçados de aliados. O gabinete da comandante parecia um frigorífico gigante. Os móveis antigos deixados pelo antecessor cheiravam a couro velho e o vento frio assobiava pelas frestas da janela. Helena estava sentada à mesa, folheando uma pilha de documentos de passagem de comando.
Apenas o som do papel virando preenchia o silêncio da sala. Desde o primeiro dia, ela percebeu a sabotagem intencional. Os planos de operações principais e os relatórios de execução orçamentária, que deveriam estar sobre a mesa, haviam sumido. Em seu lugar, havia apenas cronogramas de eventos irrelevantes e quadros de situação de tropas feitos apenas para inglês ver. Foi então. Sem bater, a pesada porta de carvalho se abriu abruptamente. Helena levantou a cabeça. O general Roberto Pacheco estava parado na porta. Ele estava com os botões do domo abertos e, em vez de uma pasta de documentos, segurava uma cigarreira em uma das mãos. Era uma entrada onde a etiqueta passava longe. O gabinete está bem gelado. Quando o antigo comandante estava aqui, o clima era mais quente. Pacheco, sem pedir permissão, jogou-se no meio do sofá de visitas. Cruzou as pernas e colocou o braço no encosto, numa postura que gritava que ele era o verdadeiro dono daquele lugar. Helena largou a caneta e o encarou. General Pacheco, parece que esqueceu como se bate na porta. Ah, é o hábito. Precisamos mesmo de tanta formalidade entre nós? A senhora é muito rígida, comandante. Pacheco soltou uma risada debochada em vez de se desculpar. Ele não tinha a menor intenção de tratar Helena como superior. Para ele, Helena era apenas uma mulher com sorte que tinha idade para ser sua filha e que havia conseguido as estrelas por politicagem. Ele mexeu na cesta de balas sobre a mesa de centro enquanto continuava. Comandante, aqui não é o comando de operações especiais. Aquele jeito de comer cobra no mato e rolar na lama não funciona aqui na fronteira. Aqui as coisas funcionam na base do sistema. Administração e gestão são a alma do negócio. E foi por isso que omitiu os planos de operações e os livros contábeis? Para me ensinar sobre o sistema. Diante da pergunta direta de Helena, a mão de Pacheco parou por um instante. Mas logo ele fingiu tranquilidade e deu de ombros. Omitir? Que palavra forte. A senhora me ofende. O conteúdo é vasto e complexo demais para entender de imediato, só achei que precisava de uma organização prévia. Foi uma gentileza para não dar dor de cabeça à comandante. Sinceramente falando, alguém que só viveu no campo operacional deve ficar tonta vendo esses números complexos de orçamento. Era um escárnio óbvio. Uma declaração que expunha o preconceito de que mulheres, e especialmente as de perfil operacional, não entendiam de administração. Pacheco estava se divertindo com a reação de Helena. Se ela se irritasse, ele a rotularia como uma mulher emotiva. Se ficasse confusa, a marcaria como incompetente. Helena levantou-se lentamente. Quando ela caminhou para a frente da mesa, a sobrancelha de Pacheco se moveu. Ela sentou-se na beirada da mesa de centro, de frente para o sofá onde Pacheco estava. Os olhares ficaram no mesmo nível. General Pacheco, por que o senhor acha que cheguei a esta posição tão jovem? Ah, isso! Não foi graças àquelas promoções ousadas do alto comando? Os tempos mudaram, deve ter havido alguma cota ou consideração especial. Pacheco foi sarcástico abertamente. Não se iluda. Eu não deixo de olhar os números porque não sei vê-los. Helena inclinou o corpo para frente. Seus olhos frios perfuraram o rosto oleoso de Pacheco. Eu não olho porque estou ocupada caçando os ratos que se escondem atrás dos números. Até o final do expediente de hoje, coloque os originais da execução orçamentária dos últimos 3 anos na minha mesa. Não quero planilhas de Excel, quero os originais com as assinaturas. O quê? A senhora está duvidando de mim agora? O sorriso desapareceu do rosto de Pacheco. A dúvida existe quando não há provas. Eu só me movo quando tenho certeza. Helena bateu levemente na mesa com o dedo. E da próxima vez que entrar na minha sala, esteja com o uniforme composto. Domo aberto é coisa de malandro de esquina. Pode sair. O rosto de Pacheco ficou vermelho e roxo de raiva. Ele apertou a cigarreira com tanta força que ela amassou. A fúria de um macho com o orgulho ferido estava estampada em seu rosto. Ele se levantou bruscamente empurrando o sofá. A senhora vai se arrepender. O inverno aqui no sul é mais frio e longo do que pensa. Estou aguardando. Pacheco bateu a porta com força ao sair. O silêncio retornou ao gabinete. Só então Helena soltou o ar que estava segurando. Ela cerrou os punhos para esconder o tremor nas pontas dos dedos. Pacheco não era apenas um oficial incompetente. Ele era um fungo venenoso enraizado profundamente naquela divisão, e ela pressentia que as hifas desse fungo se estendiam muito mais fundo e longe do que imaginava. Helena olhou pela janela.
O sol estava se pondo entre as nuvens carregadas. A luta tinha acabado de começar. Ela tirou um caderno velho do fundo da gaveta. Na capa, em vez da palavra lista negra, estava escrito área de limpeza. Era uma inspeção sem aviso prévio. Sem as luzes piscantes dos batedores ou a escolta da polícia do exército que normalmente avisariam sobre sua chegada. Helena estava sentada no banco de trás de um veículo operacional preto, acompanhada apenas por um ajudante de ordens observando a paisagem. Cada vez que o carro trepidava na estrada de terra esburacada, ela franzia a testa. O destino era um destacamento isolado, subordinado a uma brigada de cavalaria, reportado como tendo as instalações mais precárias da divisão. Era a hora do almoço. O cheiro de comida vinha do lado de fora do refeitório, mas era um cheiro mais próximo de gordura velha do que de algo apetitoso. Quando Helena abriu a porta do rancho e entrou, o barulho dos soldados conversando cessou instantaneamente. Soldados que esperavam na fila com suas bandejas arregalaram os olhos ao ver a estranha general aparecer. Descansem. Continuem comendo. Helena fez um gesto para impedir o oficial de dia, que corria em pânico para prestar a apresentação. Ela foi direto para a linha de servir. A mão do cozinheiro, segurando a concha diante do caldeirão, tremia sem parar. Helena pegou uma bandeja ela mesma. O cardápio era desastroso. O relatório dizia, carne de panela com batatas, feijão preto completo, salada e fruta. Mas a realidade era outra. O líquido no caldeirão era uma água suja e salgada com pedaços de batata boiando, e a suposta carne de panela tinha mais cebola e repolho do que carne. A pouca carne que havia era puro nervo e gordura. A fruta havia desaparecido, substituída por pedaços murchos de alface. Helena sentou-se silenciosamente em um lugar vazio no canto da mesa. Ela levou uma colherada do caldo à boca. Salgado. E com gosto de ranço. Não era comida que pudesse repor as energias de jovens que treinavam o dia todo. Ela levantou a cabeça e olhou para um cabo de rosto jovem que comia à sua frente. É sempre assim que servem. O cabo, congelado, não conseguiu responder e apenas girou os olhos. Aquele silêncio era uma confirmação mais dolorosa do que qualquer sim. Nesse momento, a porta do rancho se abriu com estrondo e o comandante do batalhão e o chefe da seção de logística da divisão, tenente-coronel Mendes, entraram correndo, esbaforidos. O rosto do tenente-coronel Mendes estava pálido. Comandante. Se tivesse avisado antes, teríamos preparado. Preparado? Helena largou a colher na bandeja com um estalo alto. O ar no refeitório esfriou. Quer dizer que se eu venho, aparece carne de primeira, e se eu não venho, a carne vira água. Você é mágico por acaso? Mendes gaguejou, suando frio. Não é isso. É que, devido ao aumento recente dos preços, tivemos dificuldades na aquisição de víveres, então, operando com flexibilidade. Flexibilidade? Helena levantou-se. Sua sombra cobriu o tenente-coronel. Tirar a carne do prato dos filhos dos outros que vieram servir a pátria. Você chama isso de flexibilidade? Isso é roubo e peculato. É um problema crônico de falta de verba. O comando da divisão sabe disso, e o general Pacheco instruiu para usarmos fornecedores locais para fomentar a economia regional, então os preços às vezes não batem. No desespero, Mendes soltou o nome de Pacheco. O olhar de Helena se afiou. Estavam todos conectados como esperado. Coluiu com a elite local para receber alimentos de baixa qualidade a preços altos, com alguém embolsando a diferença. Helena empurrou a bandeja que estava comendo contra o peito de Mendes. Coma tudo, sem deixar uma gota de caldo. Pois não? É a comida que os soldados comem todo dia. Um oficial que supervisiona isso não deve ter problemas em comer, certo? Depois que terminar, vá ao meu gabinete e me explique novamente sobre essa prática. Se a explicação não me convencer, prepare-se para perder a farda. Mendes olhou para o caldo ralo com cara de choro. Helena lançou um olhar breve de desculpas aos soldados e saiu do refeitório. Atrás dela, ouvia-se o som desolador da colher batendo na bandeja de metal. Não era apenas uma refeição ruim, era a ponta do iceberg de um sistema podre. O centro de operações no bunker subterrâneo parecia uma caverna gigante. A luz azulada de dezenas de monitores iluminava a escuridão, e o mapa de operações complexo estava projetado na tela grande central. O zumbido dos ventiladores e do projetor aumentava a tensão no ar. Era a reunião final para o grande exercício de manobra previsto para o mês seguinte.
Portanto, é sensato conduzir este exercício focado na defesa de posições, seguindo o cenário de defesa tradicional. Não precisamos criar problemas à toa. O certo é seguir o método seguro e comprovado. O general Pacheco bateu com a vareta nas linhas de defesa do mapa e encerrou o briefing. Os oficiais do Estado-Maior assentiram. O jeito de sempre, sem acidentes, apenas matando tempo e fazendo um exercício para mostrar serviço. Eles odiavam mudanças. Helena estava de braços cruzados, encarando a tela. Método seguro e comprovado. Sua voz baixa cortou a sala de reuniões. General Pacheco, o inimigo vai ter a gentileza de atacar apenas pelas rotas que consideramos seguras? Pacheco apoiou o peso em uma perna com expressão entediada. Comandante, treino é diferente de combate real. A prevenção de acidentes é prioridade e precisamos gerenciar a fadiga da tropa. Infiltrar e destruir com um grupo pequeno, como nos comandos, é uma coisa. Mover uma grande unidade com milhares de homens é outra dimensão. Mais uma vez, ele usava o fato de ela ser oriunda de forças especiais contra ela. Tentava encurralá-la como uma general inexperiente em comando de grandes tropas convencionais. Os oficiais ao redor cobriram a boca, rindo disfarçadamente. Helena levantou-se devagar. Quando ela caminhou até o palco, Pacheco não saiu da frente, bloqueando o caminho. Um estranho duelo de vontades aconteceu. Helena não se importou e manipulou o mapa na tela. As linhas de defesa foram cobertas por setas vermelhas de ataque. A defesa é passiva. O núcleo do exercício que planejei é o ataque preventivo e a manobra de alta velocidade. Vamos empurrar a força principal por uma rota inesperada, no momento que o inimigo não prevê. Ah, faça-me o favor. Pacheco soltou uma risada de escárnio e jogou a vareta sobre a mesa. O som de Plaft ecoou no bunker. Era uma provocação clara. Comandante, a senhora está escrevendo um romance? Nesse terreno montanhoso e acidentado, se movimentarmos os blindados dessa forma, eles vão todos capotar. Olhe para a realidade. Quem vai seguir uma ordem suicida que nem está nos manuais? Ele levantou a voz, intimidando Helena. Diante de sua agressividade, os outros oficiais nem ousavam respirar. Pacheco achava que tinha vencido. Não podia aceitar que uma mulher, uma forasteira, tentasse virar do avesso o plano de operações dele, o dono do pedaço. Mas Helena nem piscou. Ela olhou para o exaltado Pacheco com olhos secos, como se olhasse para uma criança fazendo birra. General Pacheco, os manuais são apenas registros das guerras passadas. A próxima guerra não vai acontecer conforme o manual. O quê? E se o medo de um blindado capotar impede a manobra, então esse blindado não passa de sucata. Se o comandante tem medo, os soldados morrem. A voz de Helena era baixa, mas firme. Se está com medo, peça para sair. O comando é meu. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. O rosto de Pacheco ficou vermelho. Era uma humilhação pública. Ele olhou para Helena, tremendo de raiva. A senhora vai assumir a responsabilidade. Se acontecer um único acidente, eu não vou ficar quieto. A responsabilidade é o privilégio e o dever do comandante. Assumirei com prazer. Helena respondeu friamente e virou-se para o chefe do Estado-Maior. Refaça todo o plano de operações. Quero na minha mesa amanhã de manhã. Reunião encerrada. Ela saiu da sala tratando Pacheco como se fosse invisível. Pacheco, deixado para trás, chutou a mesa, incapaz de conter a fúria. Com o estrondo, um copo d'água virou. Seus olhos brilhavam como machados. Tudo bem. Tente a sorte. Vou jogar a terra sobre a cova que você mesma está cavando. Pacheco rangeu os dentes na penumbra. Não era mais apenas uma questão de contenção. Era a hora de armar a armadilha para a eliminação. A chuva caía como se o céu tivesse furado. Zombando da previsão do tempo, o temporal transformou as estradas da serra em lamaçais num instante. Era o maior obstáculo do exercício de manobra. O centro de operações no bunker subterrâneo estava quente e confortável. O general Pacheco bebia um café solúvel em copo de plástico, olhando para a tela grande. No monitor, os ícones de movimento das tropas se arrastavam devido ao mau tempo. Viu só? O que eu falei? Não dá para manobrar blindado na chuva. Devem estar todos atolados no meio do morro, sem ir nem vir. Pacheco estalou a língua e riu para o chefe do Estado-Maior ao lado. E a comandante, onde está? Disse que ia para o posto de comando tático nesse tempo. Deve estar escondida em alguma barraca fugindo da chuva, não? Foi então. Uma voz urgente rompeu o rádio, misturada com chiados de estática.
Aqui é o comandante do batalhão de vanguarda. Estrada de acesso à cota 700 interditada por deslizamento. Repito, impossível manobrar blindados. Precisamos de uma rota alternativa, mas não há visibilidade. Pacheco sorriu vitorioso. Viu? Eu disse que não dava. Ei, chefe, ordene a suspensão da operação agora. Vai dar acidente, mande retornarem. No momento em que Pacheco ia pegar o microfone, uma voz completamente diferente soou nos alto-falantes. Comandante da vanguarda, não entre em pânico. Uma voz calma e fria. Era Helena. Mas o som de fundo era estranho. O barulho da chuva forte e uma respiração ofegante estavam misturados. Não era som de dentro de um bunker, era som de quem estava no terreno. Localização atual. Entrem pela encosta na direção 2 horas. Eu guiarei a ponta. Comandante. O solo lá é instável se os blindados entrarem. Confirmado. Estou pisando e testando o solo agora mesmo. Sigam as minhas pegadas. Execução. Os olhos de Pacheco se arregalaram. O quê? Ela está abrindo caminho na frente dos blindados? Nesse tempo maldito? A tela mudou e a câmera de transmissão ao vivo do local foi ativada. Nas imagens tremidas de um drone, uma cena chocante apareceu. Uma encosta lamacenta sob chuva torrencial. Helena, vestindo apenas o equipamento de campanha, sem capa de chuva, corria à frente da coluna de blindados. Seu rosto estava coberto de lama e os coturnos eram pura terra, mas seus sinais manuais eram precisos como cortes de faca. Cada vez que ela levantava a mão indicando a direção, os enormes blindados desviavam dos atoleiros como mágica. Isso é possível? O oficial de operações abriu a boca incrédulo. Aquilo era um comando que só alguém que lia o terreno com o corpo, e não com mapas, poderia fazer. Helena não parava. Com um vigor físico inacreditável para seus 40 e tantos anos, ela vencia o terreno acidentado e encorajava os soldados. Sei que está difícil, mas o inimigo não vai esperar a chuva passar. Sigam-me! O grito dela perfurou o som da chuva e atingiu os ouvidos dos soldados. O olhar da tropa exausta mudou. Uma general de 3 estrelas rolando na lama e correndo na frente. Apenas esse fato colocou força nas pernas cansadas dos soldados. A operação foi um sucesso. A cota objetivo foi conquistada 30 minutos antes do previsto. No bunker, os oficiais olhavam atonitos para a tela, até que, sem que ninguém mandasse, começaram a aplaudir. Apenas Pacheco segurava o copo amassado, tremendo de raiva. O olhar de Helena na tela, limpando a água da chuva do rosto enlameado, parecia encará-lo através da câmera. Não foi um simples exercício. Foi a prova de sua qualificação como soldado de campo. O exercício terminou com grande sucesso, mas Pacheco estava ocupado manipulando o relatório. Risco de acidente de segurança devido a ordens imprudentes da comandante. Crise evitada graças ao conselho oportuno do Estado-Maior. Ele distorceu habilmente os fatos para diminuir o mérito de Helena e inflar seu próprio papel. Mas Helena recebeu o relatório e não se irritou. Pelo contrário, sorriu levemente e assentiu. O general Pacheco tem razão. Fui motivada demais. Afinal, quem melhor conhece a região é o senhor. Diante da atitude mansa de Helena, Pacheco baixou a guarda e ficou arrogante. Ah, finalmente estamos falando a mesma língua. Daqui para frente, escute mais os meus conselhos. Neste meio, experiência é tudo, não é? Entendido. Por enquanto, vou delegar a administração da unidade e as relações externas ao senhor. Eu cuidarei das medidas pós-treinamento. Helena fingiu recuar. Pacheco saiu do gabinete radiante. Assim que suas costas desapareceram porta afora, cantarolando, o sorriso de Helena evaporou instantaneamente. Ela apertou um botão escondido sob a mesa. Pouco depois, uma porta secreta no fundo do gabinete se abriu e um homem de terno preto saiu. Era o chefe de investigações da Polícia do Exército. Ouviu? Sim, general. Ele baixou a guarda. Ele acha que venceu e está iludido. Agora que a vigilância dele está mais fraca, é a nossa chance. Helena tirou um envelope grosso da gaveta e jogou sobre a mesa. São os registros da conta pessoal e de chamadas do tenente-coronel Mendes, aquele da logística que pegamos na inspeção do rancho. Ele é só a ponta. O corpo é o Pacheco. O investigador folheou os documentos. É mais profundo do que pensávamos. Envolve o dono da construtora local, empresas de tratamento de resíduos e até gente da prefeitura. Mexer nisso pode ser como cutucar um vespeiro. Não se deixa de colher o mel por medo do vespeiro.
Vamos cortar o elo mais fraco enquanto eles estão tranquilos. Helena foi até a janela e abriu levemente a persiana. No canto do pátio viu Pacheco entrando no carro oficial e saindo para algum lugar. Provavelmente indo beber com a elite local novamente. Traga o tenente-coronel Mendes discretamente. Não como uma intimação oficial, mas uma entrevista pessoal. Mostre esse livro-caixa e proponha um acordo. Acordo. Diga que se ele entregar o Pacheco terá a pena atenuada. O Mendes é só um lacaio que fez o que Pacheco mandou. Ele é covarde, se tiver certeza de que Pacheco vai descartá-lo, vai abrir o bico. Os olhos de Helena brilharam como os de uma fera caçando. E avise o chefe da inteligência. A inspeção de segurança elétrica que começa amanhã. Finjam que estão fazendo de qualquer jeito, mas na verdade quero que vasculhem o servidor da seção de logística. Recuperem até os arquivos deletados. Entendido. Mas, general, se o Pacheco perceber, o contra-ataque será forte. Ele tem conexões políticas. Helena soltou uma risada nasal. No momento em que um militar flerta com a política, ele deixa de ser militar e vira mercador. E mercador a gente trata como mercador. Vou transformar essa corda de segurança na qual ele confia numa corda podre. Ela olhou para o calendário na mesa. Reunião de comando do mês que vem. Aquele seria o dia do juízo final para Pacheco. Helena colocou a isca deliciosa sobre a armadilha. Agora era só esperar o rato morder. 2 da manhã. O prédio do comando estava em sono profundo. Apenas a sala de servidores no subsolo estava acordada com o zumbido das máquinas. Helena estava de braços cruzados diante de um monitor. Ao seu lado, 2 oficiais de guerra cibernética digitavam furiosamente. Encontramos. PC pessoal do Tenente-Coronel Mendes. Uma partição oculta. Helena inclinou-se ao ouvir o relatório. Dentro da pasta desbloqueada havia 2 arquivos Excel lado a lado, relatório de obras externo e despesas reais. Era o caixa 2. Ao abrir o arquivo, números vermelhos encheram a tela. O orçamento para trocar o papel de parede mofado dos alojamentos dos soldados fora cortado sob a desculpa de aumento de custo de material, e a diferença fora diretamente para a construtora Aliança, uma empresa local. E esse dinheiro foi lavado e depositado como taxa de associação num grupo chamado Clube Vanguarda. Clube Vanguarda é a organização privada do Pacheco. A voz de Helena soou grave. O livro mostrava registros absurdos. Verba de aquecimento dos postos de sentinela desviada para pagar o aquecimento da casa funcional de Pacheco. Verbas de gratificação para a tropa transformadas em compra de uísque importado. Isso não é simples desvio. É crime grave pelo Código Penal Militar. O oficial balançou a cabeça. Não podemos nos contentar com isso. Isso é só o fluxo do dinheiro. Precisamos de prova física de que esse dinheiro foi para o bolso do Pacheco. Helena gravou os números da tela em sua mente. As datas dos encontros entre o dono da construtora e Pacheco coincidiam perfeitamente com as datas das transferências. Verifiquem a agenda do Pacheco para amanhã. Deve haver uma partida de golfe com o dono da construtora Aliança sob o pretexto de Conselho de Segurança Regional. Monte uma equipe de vigilância com o pessoal da inteligência que não é conhecido. Levem equipamento de escuta. Entendido. Helena recostou-se na cadeira e olhou para o teto. A luz fria das lâmpadas fluorescentes preencheu sua visão. Os soldados tremiam no frio dos alojamentos enquanto o comandante usava o dinheiro deles para se aquecer. A raiva subiu, mas ela esfriou. O caçador faz barulho se ficar excitado. Era o dia da chegada da comitiva de inspeção do comando do exército. O general Pacheco parecia de bom humor desde cedo. Ele tinha um plano perfeito para prejudicar Helena. Pouco antes da chegada dos inspetores, deu uma ordem discreta ao chefe da terceira seção, Operações. Aquele mapa secreto de nível 2 ao lado da carta de situação. Não guarde no cofre. Deixe em cima da mesa. Como se fosse um descuido. Sim, general. Mas isso é passível de punição na auditoria de segurança. A comandante será responsabilizada. É por isso mesmo que estou mandando. Temos que mostrar que a nova comandante não controla a unidade e que a disciplina de segurança relaxou. A responsabilidade é do comandante, lembra? Pacheco sorriu de forma vil. O oficial, desconfortável, deixou o mapa casualmente sobre a mesa. Pouco depois, os inspetores do exército entraram na sala de situação. Pacheco, como se esperasse o momento, guiou-os para a área de operações. Aqui é o coração da nossa divisão.
Como podem ver, mantemos uma segurança de ferro. O quê? Pacheco apontou exageradamente para o mapa secreto na mesa. Por que este mapa confidencial está largado aqui? Comandante Helena, isso é gravíssimo. Não há controle de segurança algum aqui. Os olhares dos inspetores se voltaram para Helena, que entrava logo atrás. Pacheco comemorou internamente. Mas a expressão de Helena estava calma demais. General Pacheco, o senhor disse que o mapa estava largado. E isso não é estar largado? Pelo regulamento, documentos secretos devem ser guardados imediatamente após o uso. Helena levantou a mão, interrompendo. Ela fez um sinal para o oficial de segurança ao lado. O oficial estendeu um tablet para os inspetores. Senhores, registro do circuito interno de TV. Há 10 minutos, o chefe da terceira seção, seguindo instruções do general Pacheco, retirou o mapa do cofre e o colocou propositalmente sobre a mesa. O rosto de Pacheco ficou branco. Na tela do tablet, a cena dele sussurrando no ouvido do oficial e este colocando o mapa na mesa passava em alta definição. Não havia som, mas era uma encenação óbvia. E aqui está a declaração do chefe da terceira seção. Ele confessou que o general Pacheco tentou usar a inspeção superior para incriminar a comandante. Helena aproximou-se de um Pacheco paralisado. Segurança não é brincadeira. Usar a segurança para atacar um aliado é traição. Inspetor, peço que tratem este caso não como simples falha de segurança, mas como insubordinação e obstrução do trabalho de segurança. A expressão do chefe da inspeção endureceu ao olhar para Pacheco. General Pacheco, o senhor está louco? Será necessária uma investigação da corregedoria. Pacheco abriu a boca para dar uma desculpa, mas a voz não saiu. Caiu na própria armadilha. Helena passou por ele como se ele fosse um inseto. Se fosse para cavar uma cova, ele deveria ter cavado mais fundo, porque ela já estava vendo o fundo do poço dele. A posição de Pacheco o encolheu drasticamente. Após o incidente da segurança, ele foi humilhado publicamente e os oficiais que o seguiam começaram a ficar cautelosos. Helena não perdeu tempo e atacou a brecha. Numa noite chuvosa, Helena chamou alguns oficiais para uma churrascaria simples perto do quartel. Eram oficiais competentes, mas que haviam sido preteridos nas promoções ou jogados para escanteio por não fazerem parte da panela de Pacheco. Comandante, num lugar desses, o chefe da segunda seção, inteligência, levantou-se desajeitado. Helena fez sinal para sentarem. Sem patentes, vamos ficar à vontade. Chamei vocês hoje não como comandante, mas como colega de farda mais antiga. Ela mesma pegou a garrafa de cerveja e serviu os copos dos oficiais. Era o oposto de Pacheco, que sempre exigia ser servido. Tenente-coronel Siqueira, a cirurgia da sua mãe correu bem? Soube que você devolveu as férias no mês passado, foi puxado. O oficial de inteligência olhou surpreso. Ela sabia de problemas pessoais que não constavam na ficha funcional. Major Lima, seu filho entra na escola este ano, certo? Soube que a casa da Vila Militar atrasou. Já falei com o setor de pessoal, vai resolver em breve. Os olhos dos oficiais marejaram. Eles sempre foram tratados como peças descartáveis. Pacheco ficava com os louros do sucesso e culpava os subordinados pelos problemas. Mas Helena olhava para a vida deles. Eu não entendo de política. Não sei puxar saco. Só sei uma coisa, o militar prova seu valor com competência e o Estado deve honrar esse esforço. Helena ergueu o copo. Nossa divisão está podre. Pretendo extirpar a parte podre. Nesse processo, preciso da capacidade de vocês. Não por mim, mas pela honra desta farda. Ajudem-me. A sinceridade funcionou. Alguém fungou. O chefe da segunda seção ergueu o copo com expressão decidida. Comandante. Tenho guardados os originais das escutas que o Pacheco mandou destruir semana passada. Serão úteis. Eu também tenho memorando sobre pedidos de transferência irregulares. Confissões surgiram de todos os lados. O senso de justiça reprimido explodiu ao encontrar o catalisador chamado Helena. Helena olhou nos olhos de cada um e assentiu. A muralha sólida de Pacheco estava desmoronando por dentro. Com a denúncia da inteligência, a oportunidade do golpe final chegou. Domingo à tarde, Helena trocou o uniforme por roupas civis na residência funcional. Com um chapéu de aba larga e óculos escuros, entrou numa van onde a equipe de investigação da Polícia do Exército aguardava. O veículo parou no estacionamento de um restaurante de luxo afastado da cidade.
Era o ponto de encontro de Pacheco para receber propina. No momento, o general Pacheco, o dono da construtora Aliança e o assessor do deputado regional estão na sala 3. O investigador sussurrou com o fone de ouvido. As microcâmeras e escutas instaladas previamente começaram a funcionar. No monitor dentro da van, a imagem em preto e branco do interior da sala apareceu. Pacheco estava visivelmente bêbado. Graças ao Senhor, a obra na casa de praia ficou ótima. Quando eu for para a reserva vou morar lá, ficou excelente. O dono da construtora empurrou um envelope grosso sobre a mesa. General, sabe o projeto de modernização dos alojamentos da divisão? Poderia me deixar ver as plantas antes do edital de licitação sair, só para eu ajustar os preços? Não se preocupe. Vou apertar o Mendes da logística para passar para você primeiro. Em troca, sabe, né? Meu filho vai estudar fora e a mensalidade está meio salgada. Claro, eu cuido disso. A cena de Pacheco guardando o envelope no bolso interno do paletó foi gravada perfeitamente. Vazamento de segredo militar, corrupção passiva, abuso de poder. Provas irrefutáveis. Helena tirou o fone de ouvido. O estômago revirou. Os soldados reclamavam de ratos nos alojamentos velhos, e o segundo em comando da divisão vendia a obra para pagar o intercâmbio do filho. Verifique a gravação. Remova o ruído do áudio e melhore a imagem para identificação facial até amanhã. Vamos invadir agora? Dá para prender em flagrante. Não. Helena negou com a cabeça. Se pegarmos agora, ele vai cortar a ponta e achar um jeito de escapar. Preciso de um momento mais dramático. Vou arrancar a máscara dele na frente de todos os subordinados, quando ele estiver mais seguro e arrogante. Ela olhou friamente para a placa do restaurante pela janela. Segunda-feira que vem. Reunião de comando urgente com todos os comandantes. Será o dia do juízo dele. Na mão de Helena estava um pendrive com todas as provas. Não era um simples dispositivo de armazenamento. Era a espada da justiça. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Um silêncio pesado pairava no auditório do QG da divisão. Era uma convocação extraordinária de todos, comandantes de brigada, de batalhão, estado-maior e comandantes de subunidades. Na primeira fila, o general Pacheco não escondia o desconforto olhando o relógio. Que palhaçada é essa numa segunda de manhã? A avaliação de treinamento já acabou. Ele resmungou para o chefe do estado-maior. Pacheco nem sonhava que seu encontro de domingo havia sido descoberto. Achava que Helena só queria dar mais um sermão sobre disciplina. Sentido. Comandante no recinto. Ao comando, Helena subiu ao palco. Sua expressão era calma como sempre, mas na mão trazia uma pasta vermelha que nunca usava. Ela parou no púlpito e olhou para a plateia. Centenas de olhos se voltaram para ela. Convoquei os senhores hoje para falar sobre um câncer na nossa divisão. Ao primeiro comentário de Helena, um murmúrio percorreu o salão. Pacheco bufou e cruzou os braços. Lá vem o discurso de falta de disciplina, pensou. Recentemente nossa divisão sofre com desvios de suprimentos, tráfico de influência e vazamento de informações sigilosas. E no centro disso, há um oficial de altíssima patente. A sobrancelha de Pacheco tremeu. O clima estava estranho. Helena olhou para trás e fez um sinal. Rode o vídeo. As luzes se apagaram e o projetor iluminou o telão gigante. Assim que a tela ligou, o salão foi preenchido por exclamas de choque. Na tela, lado a lado, apareciam os pés de um soldado com coturnos rasgados e a imagem de Pacheco assando carne nobre na churrasqueira. E na cena seguinte, Pacheco recebendo o envelope de dinheiro do dono da construtora e rindo alto. O que é aquilo? Pacheco gritou e levantou-se num pulo. Desliga. Desliga isso agora. Isso é montagem. É vídeo falso. Pacheco berrava, apontando o dedo para o palco. Seu rosto estava vermelho a ponto de explodir. Com a tecnologia de hoje, qualquer um faz um vídeo falso desses. Ousar difamar um superior direto. Isso é motim. Apesar dos gritos de Pacheco, Helena nem piscou. Ela segurou o microfone e falou com uma voz que ecoou em cada canto do auditório. Montagem? General Pacheco. Eu não reporto fatos falsos. Ao sinal de Helena, o áudio saiu cristalino nos alto-falantes. Meu filho vai estudar fora. Vou apertar o Mendes para passar para você. Era a voz de Pacheco. O jeito de falar, a risada, até o som dos talheres ao fundo eram perfeitos. As pernas de Pacheco cederam e ele cambaleou. E isso é escuta ilegal.
É prova ilícita. Não tem valor. Ele apelou para tecnicalidades legais. Helena abriu a pasta vermelha. Ilegal? Não se engane. Esta gravação foi entregue pessoalmente pelo dono da construtora Aliança, que estava com o senhor. Oh, o quê? Essa foi a primeira reviravolta. Helena não tinha apenas feito escuta. 2 dias antes, ela encontrara o empresário e o pressionara. Ser preso junto por corrupção ativa ou virar delator premiado. O empresário, sendo negociante, traiu Pacheco sem hesitar. A fonte de dinheiro na qual o senhor confiava já secou. E aqui está a declaração do assessor do deputado sobre a propina que o senhor pagou por indicações. Helena ergueu um maço de papéis. O clima no auditório virou terror puro. Os oficiais da panela de Pacheco baixaram a cabeça, suando frio. General Pacheco, as 2 estrelas no seu ombro, foram feitas com o sangue e o suor dos subordinados. No momento em que vendeu isso, o senhor deixou de ser soldado e virou um camelô. A crítica de Helena cravou-se como um punhal no coração de Pacheco. Ele não tinha mais o que refutar. Ficou de boca aberta, olhando para seu próprio sorriso grotesco no telão. Como comandante da divisão, e com base no Código Penal Militar, suspendo imediatamente as funções do general Pacheco. Simultaneamente as portas do fundo se abriram. Oficiais da Promotoria Militar e a Polícia do Exército entraram. Traziam um mandado de prisão. Pacheco recuou ao ver os policiais se aproximarem. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o general Pacheco. Deputado Siqueira. Isso, liguem para o deputado Siqueira. Cadê meu celular? Ele procurou seu apoio político como quem busca uma boia no naufrágio. Nesse momento, Helena sorriu friamente, pegou seu celular e colocou no viva voz. Quer falar com o deputado? Acabei de falar com ele. Do outro lado da linha, uma voz masculina e grave soou. General Helena, o assunto daquele indivíduo foi resolvido? Que vergonha, usando meu nome para cometer crimes. Por favor, puna com rigor. Eu mal conheço essa pessoa. Essa foi a segunda reviravolta. Antes de atacar Pacheco, Helena enviou o dossiê de corrupção para o padrinho político dele, e avisou educadamente, se o defendesse, o deputado apareceria junto no noticiário. O político astuto cortou os laços na hora. Pacheco desmoronou ao ouvir a voz no telefone. Não foi só uma traição, foi uma decapitação. Os policiais algemaram Pacheco. Seu cinto e suas divisas foram retirados. A honra construída em 50 anos de vida foi ao chão num instante. Ele olhou para Helena enquanto era arrastado. O machado em seus olhos sumiu, restando apenas arrependimento e medo. Levem-no. Com a ordem curta de Helena, Pacheco desapareceu do auditório. Em seguida, o tenente-coronel Mendes e outros 10 envolvidos foram chamados e detidos em sequência. No auditório, restou apenas o som de respirações pesadas. Não era medo, mas aquela dor agridoce de quando se remove uma ferida podre. O lugar por onde o tufão passou estava devastado, mas limpo. Helena brandiu a espada da reforma sem hesitação. A primeira mudança foi na mesa. O rancho, antes foco de desnutrição, agora servia comida quente, carne de verdade e frutas frescas todos os dias. O orçamento recuperado foi todo reinvestido na alimentação da tropa. Caramba, bife acebolado de novo? Desse jeito vou engordar, comandante. Os soldados sorriam ao ver Helena no refeitório. Ela sorria de volta e dava tapinhas em seus ombros. O sistema de pessoal também foi revirado. Oficiais incompetentes que subiram bajulando Pacheco foram exonerados, e seus lugares foram ocupados por oficiais de origem humilde que ralavam no operacional. O oficial da inteligência que chorou na churrascaria foi promovido a coronel e virou chefe do Estado-Maior. As cerimônias inúteis no QG acabaram. Helena fazia seu próprio café e os relatórios passaram a ser digitais. No pátio de formatura, onde antes havia eventos de fachada, agora só se ouvia o grito de guerra de soldados treinando para valer. Claro que houve resistência. A elite local reclamou, o alto comando olhou com preocupação. Mas Helena respondia sempre, vou provar com capacidade de combate. E provou. 6 meses depois, na competição de melhor unidade de combate do Exército, a 7ª Divisão, Eterna Lanterninha, foi campeã com folga. Nos olhos dos soldados, em vez de derrotismo, havia orgulho. Nos olhos dos oficiais, em vez de medo, havia paixão. Era o renascimento de uma divisão de aço. O tempo voou como uma flecha e 2 anos se passaram. Chegou o dia da passagem de comando da General Helena.
Nos últimos 2 anos, ela virou lenda. A unidade, antes chamada de Bando de Desajustados, agora era a ponta de lança mais temida. No pátio, milhares de soldados estavam alinhados, igual há 2 anos. Mas o ar era totalmente diferente. A desconfiança fria sumiu, dando lugar a um respeito caloroso e saudade. Helena subiu ao palanque e prestou sua última continência. Em seu rosto, havia algumas rugas novas deixadas pelas tempestades dos últimos 2 anos, mas seus olhos continuavam límpidos e profundos. Amados soldados da 7ª Divisão, eu não fui uma mãe carinhosa para vocês. Em vez disso, pressionei cada um para que se tornassem guerreiros capazes de sobreviver no campo de batalha. Sua voz tremeu por um instante. Mas lembrem-se. Se fui dura, não foi porque não os amava, mas porque não queria perder nenhum de vocês. Vocês são meu orgulho e o escudo desta nação. O discurso terminou e ela desceu. Era hora de passar em revista a tropa no veículo aberto. Foi então. Ninguém sabe quem começou. Um soldado na formação tirou a boina e jogou para o alto. E começou a aplaudir. Valeu! Aquilo foi o estupim. Milhares de oficiais e praças gritaram e aplaudiram em uníssono. Não estava no regulamento. O som das palmas cobriu a banda de música. Obrigado, comandante. Respeito máximo. Muita saúde. Gritos sinceros vinham de todos os lados, e os olhos da Dama de Ferro Helena ficaram vermelhos. Ela ergueu a mão trêmula e prestou continência. A continência mais perfeita e rigorosa de um soldado. Até o veículo sair do portão, os aplausos não pararam. Aquele caminho que ela percorreu há 2 anos sob poeira e deboche, agora ela deixava como uma lenda. No mastro da bandeira do pátio vazio, a bandeira nacional velha havia sido trocada por uma nova tremulando